Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu queria falar com vocês sobre edifícios pequenos de apartamentos para vender, tá? Comentei com vocês que existem 3 tipos de imóveis que vocês podem começar a construir para vender, que tem uma venda garantida por dados do mercado, né? E por ter uma demanda reprimida, ou seja, um público que já existe interessado nesse tipo de imóvel que não está sendo atendido, né? que é o público médio com uma renda familiar de 8 a 20 mil reais mês, que quer apartamentos com padrão médio para médio alto, e não importa a metragem, né? Com uma boa localização, ou que seja uma localização pelo menos média, né? Esse é o público hoje para você começar a trabalhar. Nesse vídeo eu queria dar algumas dicas para você que vai fazer, que quer fazer, né, esses pequenos edifícios para vender. Em primeiro lugar, a questão do público. Se você for trabalhar esse tipo de acabamento com apartamentos pequenos, tá? Esse tipo de público ele já existe, é uma demanda reprimida aí, tá? Então esse tipo de público, a análise de público, você talvez não precise fazer, mas você precisa analisar a localização que você vai construir esse edifício. Analisar a localização, escolher pelo menos uma localização média para média alta. Não precisa ser uma boa localização, não precisa ser a melhor localização da cidade, tá? Mas uma boa localização, uma localização média para média alta, tá? E dentro do zoneamento urbano, cada região da cidade, cada bairro, cada terreno, né? Dependendo da sua região ali de localização, vai ter ali os parâmetros, né, os coeficientes, etc., para você saber qual é o aproveitamento que você pode fazer naquele terreno, né, qual é a área que você precisa deixar permeável, né, qual que é a altura máxima da edificação que você pode fazer, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui. Se você quer fazer um grande edifício alto, né, você não pode escolher terrenos próximos a aeroportos, por exemplo, né? Dentro do zoneamento urbano da cidade, aquelas áreas elas já estão, já é proibido que você construa edifícios grandes ali, justamente por causa do aeroporto, para não atrapalhar, né, a subida e a descida aí de avião, tá? Então você precisa, ao escolher o terreno, tá? O primeiro passo é esse, você definir o empreendimento que vai ser feito, tá? O segundo passo, escolher o terreno. Ao escolher o terreno, escolher uma boa localização. Mas uma localização que o zoneamento da cidade permita que você construa aquele empreendimento ali. Isso não vale só para grandes empreendimentos, também vale para pequenos empreendimentos. Posso te dar um exemplo. Digamos que você pega um terreno de 12 por 25, tamanho padrão, certo? E que você queira construir nesse terreno 12 apartamentos de 2 quartos pequenos para vender. Você vai precisar usar as laterais desse terreno. Vai precisar facear a construção nas laterais do terreno, para você usar toda a frente do terreno, né? Porque você vai fazer 2 apartamentos virados para frente, 2 apartamentos virados para o fundo, por exemplo. Então, cada apartamento ali, ele vai ter 6 metros de frente, e aí você consegue distribuir o empreendimento ali dentro dessa frente. Agora, se dentro daquele zoneamento, se dentro daquele terreno, se o zoneamento daquele terreno que você escolheu exige que você deixe, por exemplo, 1,5 metro em cada lateral do terreno, de afastamento, tá? Independente de abertura de janelas, se
for abertura de janelas, se tiver abertura de janelas, é obrigatório. Mas se no zoneamento, independente de abertura, exigir 1,5 m, tá? Existe isso, tá bom? Você precisa em cada lado deixar 1,5 m, ou seja, você vai aproveitar 9 metros de frontada do terreno, de testada do terreno. Esses 9 metros dividido por 2 vai dar 4,5 metros. Aí você precisa analisar, você precisa fazer ali, fazer o croquis daquele empreendimento para saber se dentro desses 4,5 metros você consegue fazer esse empreendimento que você queria fazer nesse terreno, tá? Então escolher uma boa localização, uma localização que seja valorizada, que seja próxima por exemplo, se for uma localização de avenida principal, uma boa localização. Se for uma localização, o sol da manhã também é uma boa localização. Se tiver alguma praça próxima, boa localização. Se tiver alguma grande empresa próxima, talvez seja uma boa localização, né? Nem sempre, tá? Digamos que você tem ali, você esteja próximo a uma fábrica de chocolate. Isso é ótimo, né? Quer dizer, o seu empreendimento vira uma referência, próximo a tal lugar, né? Agora, digamos que você esteja próximo ali a uma serralheria que faz ferramentas artesanais. Você vai ter ali problemas, né, vai ter problema com fumaça, você vai ter problema com barulho, você vai ter problema com calor, você vai ter problema com cheiro, né, de enxofre, etc. Então, quer dizer, você precisa escolher a localização, né, que ela não precisa ser tão boa, também que não seja ruim, né? Você vai fazer pequenos apartamentos para venda, tem que ser uma localização aceitável, né? Média para média alta, tá? E desenvolver o projeto com uma planta bem otimizada. Nem tudo é área construída, tá? Não adianta você ter muita área construída e a área construída é mal aproveitada. Então você precisa ter uma boa função para essa área construída, tá? Uma boa funcionalidade, tá, do imóvel, tá? E uma boa funcionalidade do empreendimento. Você precisa ter um bom condomínio, uma boa opção de lazer, piscina, né? Talvez, né? Depende, hein? Piscina depende, precisa analisar isso daí. Mas uma boa opção de lazer no empreendimento que faça parte do condomínio, tá? E pensar, se for um terreno em declive, talvez você consiga fazer esse empreendimento com 2 vagas de garagem, aproveitando o subsolo para um pavimento de garagem. Se for um terreno em aclive, né, talvez você não consiga fazer 2 vagas de garagem, você consiga fazer apenas 1 vaga de garagem. Então, escolher o terreno de acordo com isso daí. Desenvolver o projeto da forma correta, tá? Colocar no mercado de uma forma correta, no preço correto, tá bom? E padrão de acabamento que eu recomendo para você fazer um edifício que venda rápido, para você fazer imóveis que venda rápido. Se você vai atender a público classe média, tá? Classe média, vamos colocar aqui uma renda familiar de 8 a 20 mil reais mês, tá? Você não pense em fazer um padrão de acabamento médio-baixo, porque você não vai vender. Você vai concorrer com as grandes incorporadoras, as grandes construtoras, tá? E aí você não vai vender, tá? Então você tem que trabalhar sempre no padrão de acabamento médio a médio-alto, tá? Você pode variar algumas coisas ser padrão médio, algumas coisas ser padrão médio-alto. Vou dar um exemplo para você. Um padrão alto seria um porcelanato no chão, mas existem vários tipos de porcelanato. Existem porcelanatos de R$70 o metro quadrado, R$60 o metro quadrado, comprado em quantidade, R$40 o metro quadrado, né? E existem porcelanatos de R$500 o metro quadrado. Então, na minha opinião, um porcelanato é um padrão médio-alto, mas existem várias opções para você trabalhar, né? A questão de gessos, por exemplo, você pode fazer um gesso liso, seria um padrão médio.
com um porcelanato piso. Você está alterando padrão médio com padrão médio-alto, que é o piso de porcelanato. Esquadrias, por exemplo, as portas internas, você pode fazer de madeira maciça, padrão médio-alto. Você alternou, você fez ali um teto padrão médio, um piso padrão médio-alto, com um porcelanato que não é alto padrão, é um padrão médio para alto, né, mais barato, e você colocou as portas maciças, bem envernizadas, padrão médio-alto. Né? Você pode alternar algumas coisas para deixar um bom acabamento no imóvel, para que ele tenha uma atratividade para esse público-alvo que já existe, né? Que é o público médio interessado em imóveis de padrão médio-alto com uma área construída pequena, tá bom? Algumas dicas para você que quer construir pequenos edifícios, edifícios com apartamentos para vender, pequenos edifícios com apartamentos mais compactos para vender, tá bom? Por esse vídeo é isso, até mais.